Queridos, abramos a palavra do Senhor em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Nós exporemos, irmãos, durante todo o dia do Senhor esse capítulo. Pela manhã será a primeira parte e à noite será a segunda parte. Então, só reforçando aquilo que foi afirmado no grupo, os irmãos que acompanharam a exposição agora pela manhã, não se esqueçam, né? Está pressuposto isso, obviamente, mas eu quero enfatizar de acompanhar pela noite, para que então tenha a compreensão do todo do texto. Segundo Samuel, irmãos, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodbar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodbar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertence a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre esse tempo que teremos com a palavra dele. É a tua palavra, Senhor, é o teu culto, e tu se faz conhecido, Senhor, por aquilo que leva o teu nome. Por isso, Senhor, nós oramos, faz-nos conhecer o teu nome, Senhor, faz-nos conhecer-te mais, e que tal conhecimento, para além de um conhecimento cognitivo, mas o conhecimento da nossa alma, que vá às profundezas do âmago dela, Senhor. Que tal conhecimento, então, experimental, nos afete, Senhor, e nos transforme para sermos cada vez mais parecidos contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esposo, você já parou para pensar qual é a base do seu amor para com a sua esposa? E você, esposa, já parou para pensar qual é a base do seu amor para com o seu esposo? Quando, irmãos, parece que o nosso cônjuge não merece receber o nosso amor. Qual é a base que nós fundamentamos o amor do nosso relacionamento conjugal, irmãos? Agora vamos um pouco além. Você já parou para pensar qual é a base do amor de Deus para com você, igreja? Queridos, a base desse amor do Senhor para conosco reside na obra de Cristo,
A base do amor de Deus para conosco reside em algo nele mesmo, em algo que ele fez na eternidade. E não está em nós, não está em algo volátil. Está, irmãos, no seu pacto. Um pacto que ele firmou desde toda a eternidade com o Filho para redimir um povo particular, que seria propriedade sua, particularmente seu. Irmãos, esse, queridos, é um amor pactual imerecido, firmado sob juramento irrevogável. E é sobre esse amor, irmãos, irrevogável, que nós veremos hoje nesse texto de 2 Samuel. 2 Samuel, irmãos, nós não sabemos ao certo por quem foi escrito, como nós vimos no sermão passado, no domingo passado. 1º e 2 Samuel e 1º e 2 Reis, eles fazem parte de um livro só no cânon hebraico, e diversos autores fizeram parte da sua escrita, né, da sua edição. Nós não sabemos ao certo quem é, mas sabemos a quem foi escrito. Ele foi escrito, irmãos, ao povo de Israel, ao reino do norte e também ao reino do sul, para mostrar a esse povo, irmãos, que Deus estabeleceu uma dinastia através de sua aliança com aquele de onde viria o rei de Israel. Isso porque, irmãos, lembremos, o reino do norte, ele se separou do reino do sul e se desvencilhou da dinastia de Davi e criou sua própria dinastia, caminhando em rebelião, em rebeldia contra o Senhor. Então, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, especificamente 2 Samuel, lembra a Israel que o rei do Senhor vem da dinastia de Davi e que por causa do pacto que ele firmou com Davi, esse descendente viria. Assim, então, irmãos, 2 Samuel, ele começa com o momento exato, subsequente à morte de Saul, que perseguia Davi como rei ungido do Senhor e Saul como rei rejeitado. E dali em diante, o livro de Samuel mostra até a sua metade, mais ou menos, toda a ascensão do reino de Davi. Primeiro ele sendo aceito e recebido por Judá, e depois ele sendo aceito e recebido por Jerusalém, ou melhor, por todo Israel, pelas outras tribos de Israel. Então ali é estabelecido o reinado de Davi. Do capítulo 2, irmão, de 2 Samuel em diante, até o capítulo 10, o texto, você vai lendo o 2 Samuel e você vai vendo um movimento frenético de ascensão do reinado de Davi. É vitória atrás de vitória, conquista atrás de conquista, e o reinado de Davi vai prosperando. Ele é aceito por Judá, depois é aceito por todas as nações, depois subjuga inimigos e vai vencendo batalhas e vai galgando espaço, e seu império vai crescendo, e a dinastia que o Senhor estabeleceu vai ganhando força, até que chega no capítulo 9, irmãos, e todo esse ritmo frenético de avanço do reino de Davi para tratar de uma situação, para tratar de algo que no meio de toda essa ascensão veio ao coração e à memória de Davi, irmãos. Aqui, queridos, o texto faz essa pausa para focar na atitude de Davi como um rei vitorioso, irmãos. E o que é que Davi faz, irmãos? Veja, queridos, o texto nos mostra que Davi, por causa da aliança com Jonatas, trata com lealdade e bondade um descendente defeituoso de Saul, seu inimigo, fazendo-o comer à mesa do rei. Esse texto, irmãos, então quer nos ensinar que, da mesma forma, Deus, por causa de Cristo e do seu pacto com ele, trata com bondade os descendentes pecadores de Adão, que se fez seu inimigo, fazendo-os comer à sua mesa todos os dias. É isso, irmãos, que esse texto quer nos ensinar acerca do Evangelho, queridos. Ele está dividido da seguinte forma: é uma narrativa, e é uma narrativa de uma estrutura muito simples, clássica no hebraico. Ela tem uma introdução, ela tem um diálogo de Davi com Ziba, chega no ápice do diálogo de Davi com Mefibosete, e depois termina com o diálogo de Davi com Ziba, e aí vem a conclusão. Então, é uma narrativa que ela tem um caminho muito claro diante dos nossos olhos, e o ponto maior é exatamente o encontro de Davi com Mefibosete. Diante disso, então, irmãos, nós meditaremos no seguinte tema: a graça de Deus a graça de Deus dada a nós por causa de Cristo. A graça de Deus dada a nós por causa de Cristo. Como foi falado, irmãos, Davi, ele estava numa ascensão do seu reino, e o seu maior inimigo até então, Saul, já estava morto. E juntamente com ele, irmãos, todos os filhos de Saul morreu na mesma batalha que Saul havia morrido. Contudo, irmãos, diante de tantos afazeres e vitórias de Davi, ele lembra-se de um juramento.
ele lembra-se de um pacto que ele firmou com Jonatas. E ele põe, então, a cumprir esse pacto, cumprir esse juramento. E esse juramento, irmãos, ele foi feito lá em 1 Samuel ainda, no capítulo 20, versículo 14 e 15. É que, irmãos, é uma coisa importante, uma dica importante da leitura bíblica. É por isso que é sempre útil nós lermos um livro só sequenciadamente, porque ele nos permite ver o todo da mensagem do autor. Veja, um pacto que foi firmado em 1 Samuel capítulo 20, é retomado agora em 2 Samuel capítulo 9. E eu vou ler aqui na NVI, irmãos, porque a NVI ela deixa mais claro alguns pontos, que diz: Jonatas se vira para Davi e fala: se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Os irmãos lembram dessa passagem aqui, irmãos? Isso aqui se dá exatamente no contexto em que Davi percebe que realmente Saul queria matá-lo. E então, num banquete que Saul armou e montou numa celebração judaica, ele dá falta de Davi. Davi faz um acordo com Jonatas para confirmar se realmente Saul queria matá-lo. Jonatas volta até o campo, pede para o seu flecheiro atirar flecha, confirma toda aquela conversa, aquele processo, eles se encontram, então passam a conversar. E Jonatas, irmãos, ele mostra sua fé no pacto que Deus havia afirmado com Davi e que dele tiraria uma dinastia. Jonatas, irmãos, era filho do atual rei de Israel, Saul, mas ele sabia que Deus daria a vitória ao seu rei, porque o rei ungido do Senhor, por meio do qual Deus estabeleceu sua dinastia, era Davi. Então ele se vira para Davi e fala: quando o Senhor eliminar da terra todos os inimigos de Davi, não se esqueça de tratar com bondade e lealdade aqueles que são meus descendentes. Firmemos hoje um pacto. E aqui, irmãos, eles firmam um pacto, o texto continua, isso é claramente afirmado, eles afirmam um pacto um com o outro, em que Davi se compromete em quando o Senhor lhe der vitória, ele tratar com a bondade e a lealdade do Senhor, ou a Jonatas, se ele ficasse vivo, ou aos descendentes de Jonatas. Então, irmãos, a narrativa mostra que Jonatas morreu. A pergunta é: quem seria o alvo da benevolência e da bondade de Davi? Então, irmãos, vejam novamente, por favor, versículo 1, versículo 4. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Respondeu-lhe Ziba. Ziba lhe respondeu, perguntou-lhe o rei, e Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodbar. Queridos, Davi, irmãos, como nós vemos aqui, ele procura saber se resta um descendente de Jonatas a quem ele possa mostrar a lealdade e a bondade por amor de Jonatas. O texto fala claramente, irmãos, para que eu possa mostrar bondade por amor de Jonatas. E o texto, irmãos, repete 3 vezes, queridos, que ele queria mostrar lealdade e bondade. Veja o versículo 1, irmãos. Ele procura saber, né, para que eu use de bondade para com ele. Agora veja o versículo 3, ele falando com Ziba, para que eu use da bondade de Deus para com ele. E agora o versículo 7, então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas. Irmãos, 3 vezes o texto repete a mesma informação, e como já falei à igreja, quando um autor, numa narrativa ou numa perícope, enfatiza muito algo, repete muito uma expressão, ele está querendo nos chamar a atenção para aquilo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Davi está mostrando a bondade e a lealdade de Deus para com um descendente de Jonatas, por amor de Jonatas. Essa, irmãos, é a ênfase que o texto quer nos dar. O único que sobreviveu, irmãos, então, fora Mefibosete, ou Mefibosete, né? Na hebraica, essa é a pronúncia, né? Mas no português fica Mefibosete. E quem era esse Mefibosete, irmãos? Mefibosete, irmãos, o texto nos mostra, ele era neto de Saul e filho de Jonatas, o único da família de Saul que sobreviveu, porque todos os seus descendentes morreram em batalha na mesma ocasião que Saul morreu. E a Escritura, irmãos, nos mostra aqui 2 vezes nesse texto que Mefibosete era aleijado de ambos os pés.
E é uma outra ênfase que o texto dá, irmãos. Isso é repetido no início do texto, quando Ziba fala. Isso, no finalzinho, veja, a narrativa já estava acabando. E o autor faz questão de lembrar disso, versículo 13, veja, por favor. No finalzinho, ele era coxo de ambos os pés. Então, há uma ênfase nesse ponto, irmãos, porque isso também é importante para nós entendermos esse texto. E Mefibosete, irmãos, ficou coxo, aleijado de ambos os pés, justamente na ocasião em que eles souberam, a sua ama soube da morte de Saul e de Jonatas no campo de batalha. Então, ela pegou Mefibosete e saiu correndo. Uma reação natural quando descobre que um rei caiu e um outro rei vai ser colocado no lugar e que aquele descendente pode ser morto. Então, ela correu em desespero. Ela pega Mefibosete cai dos seus braços, ainda criança, e ele se machuca e fica aleijado de ambos os pés. Além disso, irmãos, além dessa condição física que o texto faz questão de destacar, o texto destaca onde ele mora. Quando ele pergunta a Ziba onde é que ele mora, onde é que ele está, veja o versículo 5, versículo 4 ainda. Ele mora na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodbar. Lodbar, irmãos, em hebraico significa lugar nenhum. Veja, irmãos, isso também traz significado sobre a pessoa de Mefibosete. ênfase após ênfase, o texto está nos mostrando quem era Mefibosete. Mefibosete, irmãos, era um inimigo de Davi, um Zé Ninguém. Um que seria rejeitado pela sociedade por sua condição física, não poderia produzir, sempre seria dependente da sua família. E a cidade que ele morava, o nome da cidade era Lugar Nenhum. Tudo em Mefibosete, irmãos, tudo em Mefibosete levava em Davi a rejeição. Deveria gerar em Davi a rejeição, o desprezo e a morte, a condenação por ser quem ele era, inimigo do seu maior inimigo. É a esse, irmãos, é a esse que Davi quer mostrar a lealdade e a bondade de Deus, como que imitando a Deus para com ele mesmo, para com o próprio Davi. Entendamos então aqui o seguinte, irmãos. Davi, queridos, diante de tudo isso, esse quadro de quem é Mefibosete e o contexto que eles estão vivendo, Davi não tinha nenhuma obrigação de mostrar bondade e lealdade para com Mefibosete, queridos. Mefibosete, irmãos, era um descendente do rei, inimigo de Davi. Mefibosete, irmãos, ele tinha um filho, o texto também faz questão de destacar isso. Versículo 12, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Irmãos, era prática dos reis no Antigo Oriente a matar todos os descendentes do seu inimigo ou da dinastia anterior, para que esses descendentes, posteriormente, não se tornassem ou inimigos revoltos ou tentassem usurpar ou reivindicar o trono. Era uma prática usual disso. Você tem descrição e narrativa nesse sentido. Mas Davi, irmãos, não faz isso. Davi, ele não faz isso. Ele não tinha nenhuma obrigação, porque Mefibosete era um inimigo potencial, e ele poderia seguir a lógica dos reis, mas ele não faz isso, irmãos. E ainda tem mais uma coisa, queridos. Além de quem era Mefibosete, além da prática dos reis, abram, por favor, 2 Samuel. Por favor, 2 Samuel 5, 8. Quando Davi, irmãos, conquista Sião, ou a cidade de Jerusalém, Jerusalém era muito bem protegida, e Davi consegue entrar lá. Então, depois de ser ultrajado pelos seus inimigos, ele responde a eles dizendo o seguinte, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará na casa. É que, irmãos, Davi faz um trocadilho com os seus inimigos. Ele fala claramente, e daqui vem um ditado, da conquista de Davi de Jerusalém, vem um ditado, nem cego nem coxo entrará na casa. Nem cego nem coxo entrará na casa. Então, meus irmãos, toda a estrutura que a narrativa nos mostra, de quem é esse Mefibosete, é para nos mostrar a conclusão. Davi não teria nenhuma obrigação de fazer o que ele vai fazer, muito pelo contrário. Na ordem natural, ele deveria desprezar e matar Mefibosete. Mas o que é que ele faz, irmãos? O que é que Davi faz? Como nós vimos, queridos, por várias vezes, o texto deixa claro que ele quer mostrar a lealdade e a bondade para com o descendente de Jonatas por causa do pacto que ele fez com Jonatas.
Diversas vezes, irmãos, o texto deixa claro, repetindo exatamente a mesma expressão da ocasião do juramento dele com Jonatas. Ele demonstrou, irmãos, tal benevolência, mesmo não sendo a sua obrigação de rei, por causa de Jonatas e por causa do pacto com ele. Jonatas e Davi, irmãos, desde que eles se conheceram, eles construíram uma grande amizade e eles fizeram uma aliança anterior a essa que nós estamos tratando. E aí, a aliança anterior foi no capítulo 18 de 1 Samuel. E no capítulo 20 de 1 Samuel é que essa aliança ela se expressa nesse juramento de lealdade um para com o outro. Tamanha, irmãos, era a amizade de Davi e Jonatas, que Jonatas estava disposto a se levantar contra o seu pai para proteger Davi, porque ele sabia que Davi era inocente, enquanto seu pai estava perseguindo um homem justo, e o seu pai era que estava sendo impiedoso. Então ele protegeu Davi e livrou-o das mãos de seus pais. Qual foi então, irmãos, a maneira que Davi demonstrou a lealdade a Jonatas e a obediência ao seu descendente? Agora veja o versículo 7, queridos. Então, Davi chama Mefibosete. Mefibosete se apresenta diante dele, tremendo de medo, porque veja, irmãos, olha o contexto que eu acabei de falar. Davi, o rei vitorioso, que estava conquistando tudo que estava conquistando, passou esse tempo todinho sem se referir aos descendentes de Davi. De uma hora para outra, ele chama o descendente de Saul, sem se referir aos descendentes de Saul. Então, Davi chama o descendente de Saul, Mefibosete. Meus irmãos, Mefibosete foi se tremendo todinho falar com Davi, morrendo de medo. Por isso, a primeira coisa que Davi fala é: Mefibosete, versículo 7, não temas. Eu não te chamei aqui para derramar juízo sobre você. Eu não te chamei aqui para exercer o direito que os reis exercem, destruindo e acabando com a dinastia dos seus inimigos. Eu te chamei aqui, porque eu usarei de bondade para contigo, não por tua causa, por amor de Jonatas, teu pai. E eu te restituirei as terras de Saul, não porque Saul mereça, mas por causa de Jonatas e do meu pacto com ele. E mais, tu comerás na minha mesa o símbolo da comunhão de alguém com outra pessoa. O maior privilégio que um súdito pode ter em um reino é se sentar à mesa do rei. Não vai ser uma ou duas vezes não, Mefibosete. Todos os dias da tua vida tu te assentarás na minha mesa. Ele devolve as terras que pertenciam a Saul. Ele faz com que Mefibosete assentasse todos os dias à mesa dele e o tratou, irmãos, como filho, porque explicitamente ele fala: eu vou tratá-lo como, veja o versículo 11, pois Mefibosete sentou à mesa como um dos filhos do rei. De inimigo a filho do rei. De digno de morte e ser condenado e rejeitado, abraçado, acalmado, não temas. Então é tratado como se fosse o próprio descendente do rei. Irmãos, você consegue perceber o que Davi fez por Mefibosete? O texto também enfatiza 4 vezes, irmãos, 4 vezes que Mefibosete passou a sentar e a comer sempre na mesa do rei. 4 vezes, irmãos, em momentos distintos a narrativa nos mostra, ele passou a se sentar à mesa do rei. Comer na mesa real, irmãos, como eu falei, era um grande sinal de profunda comunhão e da bondade de um rei para com alguém. Um descendente de um inimigo, agora, sempre estará sentado à mesa do rei, sendo tratado como seu próprio filho. Queridos, a Escritura, irmãos, é a revelação de Deus a nós para nos falar do seu evangelho, do seu reino, de seu filho. Irmãos, essa é a sua mensagem central. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, a mensagem central da Escritura é o evangelho. Nós temos que ler o Antigo Testamento procurando o evangelho, procurando Cristo, a sua obra, os seus ofícios, a sua mensagem. Tudo aquilo, irmãos, que foi revelado para nos falar de Cristo, queridos. O Antigo e o Novo Testamento e os próprios apóstolos e o nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro isso. A antiga aliança fala de mim. Por que eu estou lembrando isso, irmãos? Porque essa história que nós acabamos de ver de Davi não para em Davi, queridos. Ele não é o fim último. Ele não é o centro da narrativa, irmãos. O fim último da narrativa,
o fim último pretendido pelo autor divino, pretendido por Deus, pelo Espírito Santo que inspirou o autor a escrever isso aqui, o fim último não era Davi. Não era para que eu chegasse para vocês e falasse assim, irmãos, sejamos como Davi, bonzinhos com os nossos inimigos. Como muitas vezes se faz nas escolas bíblicas dominicais, né? De simplesmente um moralismo, seja assim, seja assado. Não, irmãos. Se eu falar somente isso, minha exposição seria um moralismo que qualquer judeu descrente poderia falar. Mas a mensagem, irmãos, obviamente tem, como nós sempre vemos, aspectos práticos da aplicação do evangelho na nossa vida, mas há algo antes, algo que é a base dessas questões práticas. É a revelação do evangelho de Cristo, irmãos. Como que Deus se relaciona conosco. Davi, irmãos, aponta para alguém muito maior do que ele. Davi, irmãos, por causa da sua aliança com Jonatas, trata com lealdade e bondade um descendente defeituoso de seu inimigo, fazendo-o comer sempre à mesa do rei. Queridos, da mesma forma, irmãos, Deus, por causa de Cristo e do pacto da graça, trata com bondade e lealdade a nós, descendentes de Adão, seu inimigo, fazendo-nos assentar à sua mesa até o final das nossas vidas, irmãos. Até a eternidade. Sim, queridos, eu e você, diante de Deus, éramos inimigos. Essa história, irmãos, que se inventou pela influência romanista de que todo mundo nasce filho de Deus, irmãos, todo mundo nasce inimigo de Deus. Em Adão nós éramos filhos. Pela criação podemos ser chamados filhos como qualquer outro ser racional da criação, como os anjos são chamados filhos de Deus por criação. Mas essencialmente filho de Deus, todos nascem inimigos de Deus, irmãos. Todos nós, queridos, éramos espiritualmente, como Mefibosete, defeituosos. Nós não éramos melhores do que um cão morto, como ele mesmo fala. Quem é esse teu servo, um cão morto, para que tu me trates com tanta bondade assim? Mefibosete falou para Davi. Nós não éramos melhores que um cão morto, irmãos. Quem éramos nós para merecermos algo ou para recebermos alguma benevolência da parte de Deus? A nossa consciência, irmãos, não nos deixa mentir. Nós não somos dignos de nada, irmãos. A perversidade no nosso coração, irmãos, mostra que o nosso pecado nos torna mais podres que fezes, mais fétidos que um animal em decomposição. Beleza alguma, irmãos, e perfeição alguma há em nós. Nós somos como Mefibosete, aleijados espiritualmente. Somos filhos de Adão, o Adão que se rebelou contra Deus. Somos inimigos de Deus e habitamos em lugar algum, porque fomos expulsos do Éden. Fomos exilados do jardim de Deus. Mas então, irmãos, vemos um rei benevolente e leal. Leal não a mim e a você, como algumas músicas querem falar, né? Que Deus é fiel a nós. Não, ele não é leal a mim e a você simplesmente ou diretamente. Ele é leal a outro. E sendo leal a outro com quem ele fez o pacto, ele é leal a nós, porque nós estamos unidos a esse outro. Esse Deus, irmãos, ele é leal a Cristo. E por amor de Cristo, ele nos trata com bondade, irmãos. Talvez já tenha ficado claro diante de vocês qual é o ponto desse texto, irmãos. Assim como Jonatas assim como Davi tinha todas as razões justas e lícitas para exterminar Mefibosete da sua presença, mas não fez por amor de Jonatas e por um pacto que ele fez com ele, irmãos. Deus tinha todas as razões, queridos, para nos exterminar, para nos destruir, para nos condenar, mas por amor de Cristo e por causa do pacto que ele firmou com ele, ele nos trata com bondade, ele nos trata com lealdade, ele nos faz assentar à sua mesa, irmãos, à sua mesa. Assim como Davi, irmãos, em amor foi até Mefibosete, assim também, irmãos, Deus em amor vem até nós. Da mesma forma, irmãos, que Davi havia dito que cego e coxo não entrará no seu palácio, o Senhor também havia dito que pecadores não entrarão na sua presença, como nós cantamos no Salmo 24, como é falado claramente em Apocalipse 21, 27, que pecadores não habitarão na presença de Deus, irmãos. Mas assim como Davi mudou a condição de Mefibosete por amor pactual, por uma aliança feita, de tal forma que Mefibosete, um coxo, pôde ser tratado como um filho, assim também
Deus mudou a nossa condição. E nós, pecadores, podemos agora entrar na sua presença como filhos, por causa do amor dele para com Cristo. Ele, irmãos, Deus é um rei gracioso, que olha para a nossa miséria e diz: filho de Adão, te darei as terras eternas para morar. Farei você assentar para sempre e sempre na minha mesa. Você estará sempre e sempre em comunhão comigo. Serás como o meu filho amado. Essa é a promessa do Evangelho, irmãos. E perceba, irmãos, que a história mostra a podridão, a indignidade de Mefibosete. Mas em nenhum momento da boca de Davi fala expressando o que ele era. Ele simplesmente fala: eu não estou fazendo isso por você, eu estou fazendo isso por Davi, mas o meu amor é demonstrado a você por causa... Perdão, eu não faço isso por você, eu faço por causa de Jonatas, mas o meu amor é demonstrado a você, Mefibosete. Irmãos, isso é graça, queridos. Isso é a sublime e maravilhosa graça, a graça que nós precisávamos, irmãos. Queridos, por isso o apóstolo Paulo ele pode falar com muita clareza em Romanos capítulo 5, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais já estando reconciliados seremos salvos da sua vida. A mesma imagem, irmãos. Quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados por causa do Filho. A mesma coisa que Davi fez com Mefibosete, irmãos. O apóstolo Paulo novamente fala em Colossenses capítulo 1. E a vós outros também, que outrora éreis inimigos e estranhos no entendimento pelas vossas obras, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que nos resta, irmãos? O que nos resta? Resta-nos somente, queridos, quando ouvirmos a sua voz dizendo: filho de Adão, corrermos e nos prostrarmos aos seus pés, dizendo: sim, Senhor, meu e Deus meu, sou filho de Adão e recebi em mim o defeito da sua corrupção. E vê-lo então, irmãos, através dos olhos da fé, estendendo para nós a sua mão e dizendo: não tenha medo, não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha aliança com Cristo. Falo-ei a sentar na minha mesa em meu reino. E ao ouvir, irmãos, essas doces palavras, vindo dessa doce voz, nos prostremos como Mefibosete se prostrou, dizendo: quem é o teu servo, Senhor, para que te preocupes com um cão morto como eu? Quem sou eu? Quem sou eu, irmãos? Queridos, nós não somos nada, irmãos. E essa é a essência do Evangelho. É nós nos reconhecermos como Mefibosete. Aquele que acha que é digno de alguma coisa, aquele que acha que tem justiça própria, que precisa exaltar a si mesmo diante de Deus, esse não receberá o benefício do pacto. Mas o Evangelho, irmãos, são para aqueles que são como Mefibosete e se reconhecem como tal, irmãos. Somos sim, queridos, como um cão morto, mas Cristo, a quem Deus, ou com quem Deus fez um pacto e a quem Ele manifesta a sua lealdade, Cristo é tudo. Ele, irmãos, é o nosso tesouro e por Ele nós gozamos da graça de Deus, a graça do Rei. Davi, irmãos, colocou em risco o seu trono, recebendo um descendente de seu inimigo da dinastia anterior dentro da sua casa. Mas Cristo, irmãos, desceu do trono para morrer por seus inimigos, fazendo-nos seus filhos e fazendo-nos assentar com Ele nas regiões celestiais. Ele não nos deu, irmãos, terras aqui. Ele nos deu novos céus e a nova terra. Ele nos vai assentar à sua mesa, todo mês à mesa do Senhor, e nos receberá na sua presença por toda a eternidade, irmãos. Você é Mefibosete, agradeça ao Senhor, tenha um coração grato por isso, irmãos, e louvemos ao nosso Deus, porque nós não éramos dignos disso, e Ele nos tratou com amor pactual. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado por essa porção da Tua palavra, Pai. Obrigado porque Tu nos mostra a nossa indignidade de sermos tratados como Teus filhos, Senhor. Nós temos tudo em nós, Senhor.
Tudo em nós grita contra a tua bondade para conosco. Tudo em nós grita contra a tua graça para conosco, Senhor. Nós somos, Pai, como aleijados espiritualmente, Senhor. Somos como um morto, Pai. Moramos em lugar nenhum, em terra de ninguém. Nós somos, Senhor, descendentes de um inimigo teu, aquele que tu criaste e trataste com tanta bondade, Senhor, e que se rebelou contra ti, desprezando o Senhor e querendo usurpar o teu trono. Mas tu, Senhor, vem até nós com amor leal, com a bondade pactual, por causa do teu pacto que tu firmaste com Cristo, Senhor, o pacto da graça. Louvado seja o Senhor, porque tu não nos abandonaste, Senhor, a nós mesmos e a nossa carne, a nossa miséria e o nosso pecado. Mas tu vieste até nós e nos chamastes, e fizeste nos teus filhos, e nos fizeste sentar à tua mesa, Senhor, e nos deste novos céus e nova terra. Nos dá um coração grato por isso, Senhor, e que adore com todo fervor por causa dessa verdade e desse ato e dessa obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.